E aí, resolvi clicar aqui e abrir a tela para poder compartilhar uma parada com vocês. E é o seguinte, quero compartilhar alguns livros que eu li e que fizeram total diferença aí na minha mentalidade, na construção dos meus pensamentos, e aconselho muito você a ler esses livros, cara, porque o foda é que você não lê, né? Mas pode ler sim, que esses aqui eu te garanto que vão funcionar, mas só que você não pode ler só por ler, sabe? Você tem que ler, anotar e aplicar aquele ensinamento que aqueles livros ali passam, sabe? Você tá com esses livros na mão, é como se você estivesse junto das pessoas que, sabe, das mentes mais brilhantes que a gente tem aí hoje na atualidade, e algumas pessoas também pode ser que já se foram. Mas vamos lá, os livros são eles: o Pai Rico, Pai Pobre. Cara, você lê esse livro, não tem como você falar assim, eu não aprendi nada, o livro não serviu de nada, porque esse livro é um livro muito interessante. Então, Pai Rico, Pai Pobre é um livro excelente, um livro pica demais. O outro livro que construiu parte da minha mentalidade foi o livro de Anthony Robbins. Anthony Robbins é um dos maiores coaches do mundo aí, quando se trata de alta performance. O cara já fez trabalhos com o presidente, com a Madre Teresa de Calcutá, então o cara é muito pica, e o livro dele, ele fala muito sobre essa questão de você entender o seu comportamento, fala alguma coisinha de biohacking e fala muita coisa sobre a mentalidade. Você muda a sua mente e automaticamente você muda a sua fisiologia. Então, o nome do livro é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Esse livro também é um livro excelente. E um outro livro também que eu não posso deixar, tem alguns amigos meus que falam assim, cara, se você não tem como você ficar pobre se você ler esse livro, né? Que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito didático, na verdade, é um livro bem prático, né? Que você consegue ler, ele vai contando histórias, uma coisa meio que medieval, te prende muita atenção, você consegue ir do começo ao fim, e ele te dá ensinamentos práticos, né? Então anota aí, O Homem Mais Rico da Babilônia. E um dos livros que eu gosto muito, se não me engano, acho que é Os Segredos da Mente Milionária, que ele cita algo, fala assim que tudo que a gente, se não me engano, acho que foi esse livro, pode ser que eu estou confundindo os livros, mas se não me falha a memória, nesse livro ele fala sobre como que as pessoas têm a ideia e como que a ideia muda o nosso universo. Então tudo parte do princípio de uma ideia, né? Então, Os Segredos da Mente Milionária, ele vai falar, por exemplo, de como que o Henry Ford construiu o império, como que a Coca-Cola fez para poder conseguir ser essa multinacional. E ele cita o exemplo, por exemplo, de Thomas Edison. Hoje a gente utiliza a energia, né? A gente utiliza a luz, e só que a gente não faz. Se eu te perguntar como que funciona a eletricidade, você vai me dar vai falar alguma coisa meio que confusa, né? E meio que tentando explicar, porque quando a gente já chegou aqui, a gente atualmente, eu e você, já existia, então a gente aproveita dos benefícios que aquilo ali proporciona. Mas só que no livro ele cita o seguinte, que tudo parte do princípio, o cara precisou pensar para ele conseguir chegar naquele tipo de ideia, sabe? Imagina o cara que inventou o avião, né, o Santos Dumont, imagina ele aí, imagina que o cara pegou e falou assim com a família dele, vou construir um avião e esse negócio eu vou conseguir voar com ele. Então olha que loucura, o cara pegar, construir e se jogar de um penhasco para poder provar que a ideia dele funcionava. Mas antes disso, ele teve que ter essa ideia na cabeça, né? Então ele teve que construir essa mentalidade. Então pensamentos, eles se transformam em coisas. Então você precisa ver esse livro, eu tenho certeza que você vai ficar maluco vendo esse livro, vai explodir sua cabeça e depois você volta aqui para poder me contar se faz sentido ou não. Então esses livros aí, cara, você pode ler sem medo, porque ele vai servir para você, tá? E tem outros livros, por exemplo, como para quem quer empreender, tem o Geração de Valor, né? Geração de Valor, ele é um livro bem didático, assim, você consegue passar, tem muita figura, tem muita ilustração e tem algumas coisas que te fazem pensar sobre a sua real natureza e atualidade. Então, vou citar aqui hoje somente esses livros aí. Então, Geração de Valor tem 1, 2, 3.
Tem o livro Segredos da Mente Milionária, que você pode ler. Tem o livro também do Tony Robbins, O Poder Sem Limite, do Tony Robbins. O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro muito prático, né? Você aprende finanças ali sem entender de finanças. E tem também o Pai Rico, Pai Pobre, que para mim todo mundo tinha que começar com o livro Pai Rico, Pai Pobre, para entender. Aí às vezes a gente posta alguma coisa aqui na rede social com referência aos livros que a gente tem costume de ler, e aí algumas pessoas não entendem, né? Vão ao pé da letra, né? Mas faz isso, cara, começa a ler esse livro, porque eu tenho certeza que isso vai explodir sua cabeça, você vai ficar maluco. E é natural você começar a ler o livro e parar de ler o livro. 95% das pessoas, estou falando aqui não é da boca para fora, 95% das pessoas que começam a ler algum tipo de livro, elas param no meio do caminho. Do mesmo jeito que algumas pessoas começam a construir e param a construção no meio do caminho. Então pega isso aí, vai até o fim com isso, sabe? Lê o livro mesmo, pega essa indicação que eu te fiz aqui e lê até o final. E agora vem um bônus, né? Se você quer se aprimorar um pouco mais em aguçar técnicas de venda, em conseguir ter um pouco mais de persuasão na fala ou na escrita, tem um livro que ele não é exatamente específico para isso, mas ele vai te mostrar muito sobre o comportamento do ser humano, o comportamento das pessoas. E esse livro é o Manual de Persuasão do FBI. Cara, o livro é incrível, o livro é muito, muito massa. Ele fala sobre como que... Eu não vou falar não, porque você tem que pegar para ler. Mas é um cara que trabalhou para a CIA realmente, e como eles faziam para poder fazer uma pessoa cometer crime contra o próprio Estado, né? Como eles convenciam as pessoas de fazerem determinadas coisas que eles queriam. E no livro cita até um exemplo lá de que ele conseguia manipular a pessoa com a mente, né? Ia fazer tortura com a pessoa, aquele método de tortura que a gente vê nos filmes aí, né, da pessoa entrando lá, enfiando ferro na pessoa, queimando a mão, queimando as costas, aquilo lá, ele falou assim que não se usa, né? Então pega lá para poder ler esse livro que você vai ver que faz total sentido, mais voltado para a mentalidade, persuasão. Então isso vai te fortalecer na sua habilidade para você conseguir vender, para você conseguir arrumar uma namorada, tá? O livro ele assim, não é para isso, mas se você conseguir captar algumas coisas que tá dentro desse livro, você vai ver que vai mudar completamente o jeito de como você pensa ou lidar com as pessoas. Então você começa a entender certos comportamentos das pessoas com base no estudo desse livro. Então, o Manual de Persuasão do FBI também é mais um livro. E o outro bônus de livro, deixa eu ver aqui, pode ser o livro do Tim Ferriss. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito massa, O Poder dos Inquietos. Ele vai te fazer acordar, é tudo para empreendedorismo, tudo para você conseguir construir, para fortalecer sua marca, para fortalecer você no empreendedorismo. Isso tudo aqui é livro, não é livro de coisas que fora da realidade, de ficção, não. É livros práticos, reais e que realmente funcionam. Então esse livro aqui, ó, é do Chris Gardner, eu estou confundindo. Esse aqui é do Chris. Então, esse livro aqui é O Poder dos Inquietos, pega para poder ler ele. O do Tim Ferriss é o Trabalho 4 Horas por Semana, que fala sobre produtividade e como ele fez para mudar a vida dele, né, para ele sair de um trabalho que era muito desgastante, com mais de 48 horas semanais, para poder fazer todo o trabalho dele em apenas 4 horas por semana. Tá? Então esse é um outro livro, mas esse livro aqui também é um livro incrível, que vai te falar, pra você ter uma ideia, o primeiro título do livro, eu acho esse livro aqui muito top, e não é tão conhecido quanto os outros, né? Mas olha só o primeiro título do livro. Esse Chris aqui também, ele é um cara que roda o mundo entendendo o comportamento dos empreendedores, ele faz muita coisa voltada para isso. Olha só, o primeiro capítulo é Os Sonâmbulos dos Mundos Vivos. O segundo, estabeleça o termo para uma vida excepcional. O outro, derrube a grande muralha do medo. Então ele tem todo um embasamento no livro das amarras que o empreendedor tem, do cara que quer fazer alguma coisa além daquele trabalho tradicional e não consegue sair dali. Então ele vai te desenrolando o novelo ali, você fica preso no livro também, para você poder entender um pouco mais sobre como é o mundo do empreendedorismo, da visão dele. E esse cara ele já rodou o mundo todo, pesquisou várias coisas, várias fontes de renda, e esse livro te fala muito para você colocar a sua renda no automático, né? E ele explica como fazer isso de uma forma que você não precise usar o seu tempo, o seu corpo
e o seu esforço de trabalho com horas para poder conseguir fazer com que a renda entre para você. Tá? Então, só para deixar um exemplo aqui, por exemplo, ele pegou e criou... Não vou falar não, vou deixar você ler o livro lá, que você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas era esse o recado que eu queria dar para você. Pega aí, eu vou deixar esse aqui salvo por 24 horas, vai lá e lista depois quais são os livros que eu citei e começa a ler, começa por um livro. E eu tenho certeza que isso vai mudar completamente. Mas tem que começar a estudar o livro, destacar os pontos que você sente que vai te fortalecer aí na sua caminhada e para depois você conseguir aplicar aquilo. Beleza? Então pega lá, vou deixar aqui salvo, volta, anota os livros, se tiver algum que você já leu e que eu não citei aqui, me comenta aqui também, fala para mim que eu tenho interesse de estar aprendendo, estar ampliando meus horizontes aí, minha mente, para me tornar uma pessoa melhor e poder também contribuir para que outras pessoas consigam alcançar os objetivos que elas esperam. Beleza? Então, valeu aí, grande abraço, obrigado pela atenção. E agora, como que desliga isso?